Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Olá, amigos e irmãos, mais uma vez à mesa com Jesus, nessa nossa caminhada, no seguimento do Cristo. Jesus disse aos seus discípulos que a seara, que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. E os dados numéricos apresentam o grande desafio, o trabalho que a igreja tem diante de si. Mas o fator limitante, a tarefa do Evangelho, a transmissão da mensagem do Evangelho, é a pequena quantidade de cristãos envolvidos nessa missão. São poucas as pessoas que se disponibilizam a doar o seu tempo, seus talentos, seus dons, a sua própria vida. São poucos aqueles que assumem a responsabilidade de atender ao chamado de Jesus. Então, em face ao grande trabalho, enorme volume de trabalho, a grande quantidade de necessitados, o número de obreiros se torna cada vez mais necessário, mas os números atuais se mostram inexpressíveis. Por exemplo, na Índia existe um missionário para cada 6 milhões de habitantes. Ou na China, um missionário para cada 8 milhões de habitantes. Esses números equivalem mais ou menos você enviar uma pessoa para evangelizar ou para pregar o evangelho para a cidade do Rio de Janeiro ou a cidade de Belo Horizonte, para você ter uma ideia. Então é evidente que aqui no nosso país o número de cristãos operantes é bem maior. Então, mas mesmo assim, esse número de cristãos que se propõem à realização da obra ainda faz parte da grande minoria. São poucos aqueles que compreendem a sua responsabilidade e o chamado e a missão que Jesus deu à sua igreja. Poucos se dispõem a exercer seu ministério, servir o Evangelho, servir aos irmãos, servir à comunidade. Então, dados recentes apontam que o número de membros que servem na igreja, nos ministérios, ele está aproximadamente 16% e 23%. Isso equivale mais ou menos a 1 a cada 4 irmãos. Então, 1 de cada 4 estão servindo na igreja. Os outros 3 estão sendo servidos. É claro que então faltará trabalhadores. Quando nós levamos essa pesquisa um pouco mais ampliada para fora das paredes da igreja, o número de trabalhadores é infinitamente pequeno. Então poucos são os trabalhadores que estão servindo na colheita, poucos são aqueles que se envolvem na transmissão da mensagem do Evangelho, poucos são aqueles que se envolvem com o discipulado, com a necessidade daqueles que estão à beira do caminho, poucos são aqueles que se envolvem em levar a mensagem até os confins da terra. Então, os cristãos precisam de um despertamento, um olhar que mostre a grandeza e a grandiosidade de levar a mensagem do Cristo às outras nações. E Jesus diz aos seus discípulos: roguem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a sua colheita. Então, se nós assim poderíamos ter um alcance muito maior e o número de cristãos envolvidos na obra também fosse maior. Então, o nosso alcance a nível mundial seria muito grande. Mas, infelizmente, nós temos essa dificuldade. Então, que hoje o seu dia seja norteado por uma ação de Deus, te impulsionando através do Espírito Santo, para que você seja um desses trabalhadores, para que você seja a resposta de oração dos apóstolos, de Jesus e de muitos cristãos. Então nós oramos para nós, pessoalmente, para que eu possa contribuir de uma maneira melhor e mais efetiva para a implantação e o crescimento do reino de Deus. Oro para que possamos ser um desses trabalhadores e que o meu trabalho, a minha vida, possa inspirar outros trabalhadores. E que os meus olhos estejam na minha comunidade local, na minha nação e até os confins da terra. Oramos pela igreja, para que o Senhor levante trabalhadores para a sua colheita, para que muitos irmãos se sintam chamados e se disponibilizem, se disponham a servir, e que sejamos bênção para todos os povos. E oramos para a nossa comunidade, para que o Evangelho tenha um alcance nessa nossa comunidade local, que ela alcance a nossa cidade
que esse Evangelho alcance a nossa nação e vá até os confins da terra. Que seja assim, para a glória de Deus. Que você tenha um dia abençoado, que Deus esteja caminhando na sua jornada, te abençoando a cada instante. Que seja assim. Fique na paz, que Deus abençoe. Até a próxima.